porque Donald Trump, ao mesmo tempo que negocia, fala até em prazo de 10 dias para atacar o Irã, e a gente sempre fica um pouco perdido, porque a narrativa muitas vezes casa com a realidade, muitas vezes não. Mas eu te pergunto, hoje, a preço de hoje, do que a gente tem de informação à mão, esse ataque, ele é iminente? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Prazer conversar sempre com você, com quem nos assiste aí na Globo News. De fato, a gente precisa sempre separar, né, aquilo que o Trump fala, ele como um bom vendedor, e aquilo que de fato a gente tem como evidência, né? Eu acho que uma evidência importante no sentido de da gente ver uma possibilidade grande de um ataque é que o Irã, neste momento, ele sofre uma pressão externa e interna bastante grande, está num dos momentos mais frágeis desde a Revolução de 1979. 2025 foi um ano desastroso para o Irã. Foi um ano em que não apenas a crise econômica tornou-se muito aguda, as pressões domésticas com protestos foram bastante importantes, mas o país enfrentou aí uma guerra contra Israel em um ataque norte-americano que fragilizou bastante o regime, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista das próprias pessoas que foram atacadas e atingidas dentro do estamento militar, né, generais e pessoas importantes dentro do estamento militar iraniano que foram atingidas nesse processo. Então, é um regime que está muito fragilizado, como poucas vezes desde a Revolução de 1979. E o que a gente sabe do estilo de negociação do Donald Trump é que ele tem um faro muito grande para a fragilidade, né? Ele tem um faro muito grande para aproveitar momentos de fraqueza. E nesse momento que ele enxerga alguma fraqueza e ele vê os Estados Unidos como podendo atuar sem que tenha um custo muito elevado, isto eleva as possibilidades de um ataque, né? E o Donald Trump, nesse momento, ele está muito preocupado com o seu legado político, né? Quer dizer, se de fato consegue de forma bem sucedida derrubar o regime iraniano, isso seria algo que colocaria o Donald Trump como um presidente histórico. Isso do lado do ataque. Agora, por outro lado, né, há aí uma série de problemas, né? A gente não sabe, né, foi colocado muito bem, quer dizer, qualquer tipo de negociação, a ideia que o Donald Trump tem de diplomacia é sempre a diplomacia com a arma na cabeça, né? O Donald Trump ele sempre favorece a coerção sobre qualquer tipo de consenso ou de negociação. Você não tem diplomacia se você não oferece uma porta de saída, se você, de alguma forma, não acomoda alguns interesses, né? Razão pela qual este último acordo que foi mencionado demorou aí mais de 2 anos para ser negociado. Donald Trump quer em 10 dias chegar a algum tipo de acordo, que não me parece viável nesse sentido. Eu acho que o cálculo do Donald Trump, portanto, se vai haver ou não um ataque, é um cálculo puramente doméstico, né? Se ele entender que os custos serão baixos, como foi, por exemplo, no caso da Venezuela, como foi, por exemplo, no caso do próprio Irã no ano passado, e no próprio Irã, no primeiro mandato do Donald Trump, quando ele faz o ataque não ao Irã diretamente, mas ao Soleimani, que é um general importante da Guarda Revolucionária, se ele perceber que esse custo é baixo, talvez possa haver algum tipo de ação. Agora, uma ação com um custo muito baixo pode não trazer aquilo que ele quer, que é a derrubada do regime, né? E a gente sabe que uma das questões fundamentais para se pensar quando você tente fazer uma mudança de regime é o que acontece no dia seguinte, né? Quem é que vai assumir esse vácuo de poder? Essas são questões que ainda estão para serem respondidas. Professor Bettina Anton, aqui do estúdio, também gostaria de fazer uma pergunta. O senhor falou que o Trump, ele sente, ele fareja a fraqueza do regime, mas o Trump também está sendo muito criticado por falar muito do ataque e não ter uma proposta, uma visão do que deve acontecer depois no Irã. Então, se houver uma queda do regime, como muita gente diz que o regime está à beira do precipício, quais são os cenários dentro do Irã que a gente pode visualizar? O que é uma incógnita, é claro, mas quais são os cenários possíveis, na sua opinião? Pois é, Betina, muitos elementos estão pouco claros. Na verdade, está inclusive pouco claro, né, o que exatamente o Donald Trump quer do Irã, né? Esse é um outro problema
para você fazer uma negociação. Se você não coloca claramente as suas demandas, né, se você não claramente coloca a negociação detalhada, o que você quer exatamente, por isso que demora muito tempo, é muito difícil chegar a algum tipo de acordo. Agora, o Donald Trump não é alguém que a gente sabe também, acompanhando já há muito tempo o estilo de negociação dele, que se prende a detalhes, né? Ele gosta das grandes questões, a questão da imagem, muito importante para ele, parecer projetar a imagem de um homem forte, etc. Essas questões são importantes. Agora, ainda que esteja o regime no seu momento mais frágil, o que a gente sabe do governo iraniano é que é praticamente hoje, apesar de ser uma teocracia, né, de fachada, ela é também uma ditadura militar, né, no sentido de que ela é controlada pelos militares, pela Guarda Revolucionária Iraniana, que assim como acontece na Venezuela, tem um interesse que não é apenas militar, mas é um interesse econômico. A economia do Irã é muito ligada, e muitos desses membros da Guarda Revolucionária Iraniana, eles estão inseridos na economia, são donos, né, de uma série de propriedades, etc., e, portanto, economicamente teriam muito a perder. E, por outro lado, como você mesmo observou muito bem, a oposição iraniana está muito fragmentada, não tem uma oposição muito forte, e o indicativo principal que não tem uma oposição muito forte, que faz referências ao Shah, que mora nos Estados Unidos e tal, seria esse símbolo que voltaria para poder organizar o Irã. Mas a grande questão é quem é, e essa é a pergunta que a gente sempre se faz quando se trata de mudança de regime, é quem controla as armas, né? Quem controla o aparato de violência. Você pode derrubar este ou aquele, se é o mesmo grupo que controla o aparato de violência, não muda muita coisa. A gente viu, por exemplo, na Venezuela. Não mudou absolutamente nada. Né? Você tem o mesmo grupo controlando o aparato de violência, a população continua sendo oprimida, não houve mudança nenhuma no regime venezuelano. Então, se não houver, e essa é a questão, um ataque pontual pode enfraquecer o regime, pode eventualmente levar a uma troca de liderança, mas você não necessariamente vai ter uma mudança que vai ser no sentido daquilo que são os interesses dos Estados Unidos ou do Ocidente. Você não tem como controlar. A forma de controlar isso é um pouco o que os Estados Unidos fizeram a um custo muito grande no Iraque. Você tem que ter muita gente presente lá. Professor, para a região, para o Oriente Médio, é um fator de desestabilização ou há majoritariamente a intenção dos países dali de apoiar, mesmo que sem dizer, os Estados Unidos na tentativa de derrubar o regime iraniano? Colombo, o Irã, nesse momento, não é um país com muitos amigos, digamos assim. Né? Você tem muitos atores regionais, né, que, como você diz, não dizem de forma aberta, mas que também não viriam com maus olhos o enfraquecimento ou uma troca de governo no Irã. O caso, por exemplo, da Arábia Saudita. Há uma rivalidade regional bastante grande, isso sem falar, claro, em Israel e outros países. Sobrou, portanto, quer dizer, o grande apoio externo que o Irã contava, né, na região era o apoio de milícias, né, como, por exemplo, o Hezbollah, o Hamas, que estão grandemente enfraquecidas. Né? Então, esta moeda o Irã perdeu, né? Que é uma outra coisa que torna que compõe esse elemento de fragilidade que a gente falou sobre o caso iraniano. Né? Então, restam, por exemplo, o apoio da Rússia, que foi mencionado, mas que certamente a Rússia não estaria disposta, e a Rússia também preocupada internamente, enfrentando a sua própria guerra, já vai aí 4 anos de guerra contra a Ucrânia, uma guerra que os russos pensavam que durariam algumas semanas, então também tem aí suas próprias limitações. Então, portanto, o Irã, neste momento, está muito isolado, né, do ponto de vista externo e do ponto de vista diplomático. Isso é um outro elemento que compõe aí esse conjunto aí de fatores que faz com que o Irã enfrente uma situação, como disse, tanto interna quanto externa, bastante delicada. Professor, quero aproveitar que o senhor está aqui, dar uma notícia que acaba de chegar e já pedir a sua análise, a sua explicação. A informação que acaba de chegar é a seguinte, que a Suprema Corte americana decidiu que o tarifaço de Donald Trump é ilegal, porque ele toma como base uma lei de emergência nacional, que não poderia ser usada para um tarifaço, que não caracteriza uma emergência nacional. Informação que acaba de chegar e eu já quero jogar para o professor Pódio para nos dizer se isso já era previsível ou se é algo que, enfim, foge da curva. Me parece que esse debate já existia, né, sobre o formato que ele se valeu para decretar o tarifaço. Mas eu quero te ouvir, professor.
Uma informação bastante importante. Eu mesmo estava já esperando há muito tempo essa decisão da Suprema Corte, né, que estava para decidir essa questão, e as indicações todas, a despeito, inclusive, da pressão do Donald Trump sobre a Suprema Corte, que os juízes fariam uma decisão nesse sentido. O que o Trump tem feito é o que tem levado a essa política comercial esquizofrênica, né? Uma política comercial em que você põe tarifa num dia, tira tarifa no outro, põe tarifa se você não gosta daquilo que o líder falou, então vou pôr tarifa. Quer dizer, cria esta confusão toda. Nunca foi assim nos Estados Unidos, porque nenhum presidente se arrogou o poder de colocar e tirar tarifa à torto e à direito. O que acontece é que a gente tem nos Estados Unidos aqueles que são os poderes expressos do presidente e aqueles que são os poderes que os chamados estatutórios, né, que são os poderes que o Congresso delega ao presidente. Então, existem algumas legislações nos Estados Unidos, como, por exemplo, a legislação comercial de 1974, que dá ao presidente norte-americano um certo poder de negociar acordos comerciais. Existem outras legislações, que é essa que a Suprema Corte também decidiu, mas também dentro desse mesmo contexto dessa legislação, desse ato de 1974, que é a questão de emergência. Então, portanto, por questões de emergência, o presidente poderia colocar eventualmente tarifas. Agora, já ficou muito claro, pela forma que o Donald Trump usa as tarifas, que não é pela questão da emergência. Se no começo poderia ser talvez até de forma muito forçada, dizer o déficit comercial americano é uma emergência, a forma com que o Trump foi colocando as tarifas, isso depôs contra essa própria narrativa, porque ele foi colocando tarifa, como disse, para se ele ouvisse alguma coisa de algum líder que ele não gostava, ele dizia, então vou colocar uma tarifa. O Macron falou alguma coisa que eu não gostei, vou botar tarifa contra vinho francês. Um abuso dessa legislação. Então todo mundo, todos os juristas, todo mundo que analisa a legislação norte-americana, que entende o funcionamento da Constituição dos Estados Unidos, que entende como funciona o sistema de pesos e contrapesos, Congresso e Poder Executivo. O Congresso norte-americano tem muito poder no sistema norte-americano. O artigo 1 da Constituição norte-americana é o Congresso, o segundo é que fala do presidente. Todo mundo que analisava isso via que esta utilização do Donald Trump é uma utilização totalmente ilegal. E a Suprema Corte apenas confirma isso. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Bom fim de semana.